Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus. Capítulo 9 de Hebreus. E para aqueles que achavam ou acham que é difícil estudar o Evangelho de João, é porque não conhecem as cartas de Paulo aos Hebreus. E aqui muitas das vezes a gente teve que buscar a ajuda de colegas que conhecem mais o Evangelho e buscar o significado das palavras no dicionário para a gente poder entender. E aí o que acontece? A gente vai vendo que Paulo aos Hebreus ele tem que convencer os hebreus que Jesus é o enviado. A lei de Moisés eles já conheciam. E Paulo mostra para eles que agora não precisava mais do sacerdócio organizado como era, que Jesus era o sacerdote. E toda a proposta de Paulo é esclarecer os judeus que, a partir daquele momento, deveriam considerar Jesus como sacerdote perfeito e acabar com todos aqueles sacrifícios que eram feitos aos deuses. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de cultivo divino e um santuário terrestre. O primeiro, pelo que a gente entende aqui, está se referindo a Melquisedeque. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então, o tabernáculo era um templo móvel que os judeus tinham, que eles transportavam para onde eles iam, e ao outro significado do tabernáculo, esse primeiro tabernáculo era essa parte do templo onde o sacerdote ficava, onde todos podiam entrar. E depois tinha um outro tabernáculo que só o sumo sacerdote entrava para fazer o sacrifício. Ele está descrevendo. Mas depois, o segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Bom, aí aqui tem uma série de dados que ele refere-se às antigas escrituras. Bom, nessa parte onde estava o incensário, tinha a arca de ouro. E o que é essa arca de ouro? É onde a arca do concerto, coberta de ouro, cercada de ouro. A arca do concerto, onde eles guardavam as tábuas do concerto, que eram as tábuas dos 10 mandamentos. Então, esse local estava coberto de ouro e tinha o incensário também de ouro. E um vaso também de ouro. E tinha que continha o maná, que era um pão milagroso que foi servido no deserto. E uma vara de Arão que havia florescido. Quer dizer, uma vara que estava seca e, por ação da mediunidade de efeitos físicos de Arão, que Arão era um grande médium de efeitos físicos, assim como Moisés, e um ajudante dele se chamava Pinerás, que era egípcio, ficou no Egito. Então, eles produziam muitos fenômenos físicos, muito efeito físico. Para conhecer mais a história, leia-se o livro que chama Faraó, Menefitá. Bom, então, eles poderiam produzir esses fenômenos de efeitos físicos. Ah, mas e Deus? Deus lhes deu a mediunidade de efeitos físicos para que eles pudessem impressionar o povo e o povo ter fé. A mediunidade serve para isso. Então tinha as duas partes do templo. Vamos lá. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Propiciatório é onde se faz pedidos. Então tinha querubins, provavelmente, a imagem dos anjos, querubins, que fazia sombra nesse propiciatório. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo, entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmos e pela culpa do povo. Aliás, no plural não, e pelas culpas do povo. Então, no primeiro tabernáculo, no primeiro etapa, no primeiro templo, né, no primeiro tabernáculo, ou seja, a primeira parte do templo, dedicada aos sacerdotes, entrava-se todos os sacerdotes. No segundo tabernáculo, na parte mais reservada, tabernáculo do Santo dos Santos, o sumo sacerdote ia, uma vez ao ano, fazer um sacrifício de sangue.
dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conserva em pé o primeiro tabernáculo. Bom, se tinha 2 tabernáculos, existia um empecilho para se chegar ao verdadeiro caminho para o Espírito Santo, o verdadeiro caminho para Deus, que é uma alegoria para o templo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Se você tem culpa e a consciência ainda te cobra profundamente, você vai ter que fazer um serviço sacrificial a Deus, oferecer alguma coisa a Deus, como os pães de proposição, como o bezerro, o bode, o touro, e assim sucessivamente, naquele tempo. Constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Então eles tinham que fazer várias oferendas até aquele momento. Mas aí agora que a gente vai ver. Então eles tinham que fazer vários sacrifícios de oferecer produtos materiais, comida ou que eles preparavam como os pães, ou o bode, ou a novilha, ou o boi, o bezerro. Então tinha vários rituais de acordo com as circunstâncias, com o poder aquisitivo de quem estava ali do dia, tinha um tipo de sacrifício para oferecer. Mas agora ele veio mostrar para a gente que, a partir do Cristo, isso não era mais necessário, deveria ser abolido. Olha o que ele diz. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, que diz Jesus, ele nos garante, não esse momento agora, que já foi culpa nós conquistamos ele a partir dos processos kármicos do passado. Mas o momento agora, ao passarmos a praticar o Evangelho, Jesus conduz as nossas vidas, aliviando nossas dores, aliviando nossos sofrimentos e nos dando condições de crescermos espiritualmente cada vez mais. Portanto, vinde a mim todos vós que estáis cansados e atribulados, que eu vos aliviarei. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, nesse momento, nós temos que ver as atitudes que devemos tomar, como devemos gerenciar as situações para alcançarmos o objetivo maior, para alcançarmos a nossa libertação dos nossos erros. E aí ele mostra o seguinte: um maior e mais perfeito tabernáculo. Porque Jesus não tem o tabernáculo dos homens na terra, tem o tabernáculo da espiritualidade na contraparte do plano espiritual, no plano maior da vida. É esse tabernáculo que vai interessar para nós. E para seguirmos os passos que Deus conduzirá a ele, temos que aprender a seguir e praticar o Evangelho do Cristo. Vejamos. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A partir desse momento, ele começa a verificar qual o caminho que ele deve seguir, qual a estrutura que ele deve caminhar, por onde deve passar, de que forma deve agir, nós devemos agir para chegarmos a esse santuário. E a partir desse momento, então, não precisamos mais de bezerros nem de bodes, mas do próprio sangue. De quem? Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, então eles tinham o ritual de jogar o sangue dos bezerros, dos touros, dos bodes e cinza de uma novilha. Matava a novilha, cremava, e essa cinza então era jogada sobre as pessoas para a purificação da carne. Era a forma que eles acreditavam. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivos. Ou seja, a partir do momento que Jesus ofereceu-se a si próprio para estar no mundo dos espíritos, para estar trabalhando pela redenção espiritual de todos nós, então ele estará criando para nós as condições de aperfeiçoamento, de melhoria, para podermos crescer e chegarmos a um patamar de entendimento superior da lei
e alcançarmos a nossa paz íntima. Jesus, então, é para nós aquele que traz como o verdadeiro mediador. A partir de Jesus, não temos mais que oferecer sacrifícios materiais ao Deus, mas sim o nosso sacrifício pessoal de saber polirmos-nos, educarmos-nos para alcançarmos a paz e a harmonia ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, a partir desse momento, ele é o mediador. E então tem um novo testamento para seguirmos. Nesse novo testamento, a partir do momento que a gente pratica essas leis, nós teremos a remissão das nossas transgressões. Não é cancelá-las, não. Não vai anular todas elas. Vai ser uma remissão dessas nossas transgressões para que a gente possa, então, começar a nos aprimorar e a crescer. E aí ele coloca os chamados, recebam a promessa da herança eterna. A partir do momento que a gente atende o chamado do Cristo, que a gente procura fazer a nossa caminhada, procurar evoluindo, procurar seguindo o caminho do Cristo, nós vamos ter essa herança das benesses divinas, que não é na terra. Nós vamos ter a remissão dos nossos erros, libertando gradativamente a nossa consciência dos erros do passado, para alcançarmos a nossa ascensão espiritual e podermos nos aproximar do Cristo. Por quê? Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. E aqui vem um detalhe interessante para o entendimento daquela época. Se você faz um testamento, você tinha que comprovar com sangue. E o sangue que faziam, para que ele valesse, aquele testamento, era de algum animal do sacrifício que eles faziam. Mas no momento que o testador dá a própria vida por aquele testamento, o próprio sangue por aquele testamento, então eles ascendem. Aquele testamento tem uma ascensão sobre todos os demais. Por isso que ele está fazendo toda uma explicação para que eles possam entender que toda proposta que foi feita é que, a partir do momento que se prega Jesus na cruz, e ele vai ter sangramento, claro, porque foi pregado, esse sangue de Jesus ascende, supera todos os testamentos até então existentes. Jesus passa, então, está acima. A compreensão fica acima, o entendimento fica acima daquilo que nós entendemos, daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós procuramos viver como uma realidade do Evangelho. Então, o Evangelho, ele é muito mais do que os outros, porque os outros antigos faziam e marcava com o sangue de um animal. E o Evangelho de Jesus foi marcado, foi testado, foi atestado, né? Porque ele passou a valer a partir do momento que ele deixa o seu próprio sangue como marca de que o que ele falava era verdade. Portanto, Jesus não contesta ninguém. Por mais mentira que falassem sobre ele, ele fica em silêncio. Totalmente sereno, sem uma palavra de blasfêmia, sem uma palavra de autodefesa. Ele deixa que as coisas aconteçam. Que era muito fácil, ele fazia assim com a mão e tudo acontecia do jeito que ele queria. Mas ele se entrega porque ele sabia que a nossa maldade ainda era tão grande que queríamos sangue naquela época. Então, a partir do momento que ele consagra-se pelo seu próprio sangue, ele se coloca e se impulsiona para o crescimento, para a redenção de todos. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Agora ele vai contar que o Primeiro Testamento teve a questão do sangue. Como? Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e esopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então, naquele momento, ele tinha que
botar o sangue do Novo Testamento sobre todo aquele povo. Vários bezerros, vários bodes foram mortos. Além disso, ele adicionou água, e a água tem sentimento do renascimento. Se o sangue tem sentido da vida, ou de dar a vida, ou distinguir a vida, que sem sangue você não vive. Então, o sangue ali que tinha o sentido da vida, para aquele testamento. A água, um renascimento. A lã purpúrea, que é onde a cor da lã que ele embebia naquele sangue para aspergir a população. E o isopo. O isopo era uma planta comum naquela região do Mediterrâneo. Ela tinha propriedades curativas, várias propriedades curativas, principalmente para os problemas respiratórios. E aí entra tuberculinismo, que é a questão da culpa. E ele perfumava, ele dava um incenso para o ambiente. Então, quando ele coloca o incenso junto daquele sangue, ele está dando vida. A água marcando o nascimento de um novo evangelho, de um novo testamento para eles, porque estavam recebendo a tábua da lei. E o isopo que vem dar um perfume, um novo perfume para a vida que eles tinham que encarar dali para frente. Porque uma vida sem lei é uma vida amarga, fétida. Uma vida com lei é uma vida mais perfumada. Então, logicamente que tem muito mais dados aqui, que a gente só conseguiu extrair esse, e aquilo que interessa para nós, de compreender nesse momento aquilo que Jesus traz e que, como Paulo está tentando convencer os hebreus. E ele coloca, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então, o testamento que Deus manda para o povo hebreu, naquele momento, durante a peregrinação, logo assim sair do Egito, que Moisés recebe as tábuas da lei, ele mostra o mandamento, e a partir dessa mistura de sangue, água e sopo, ele mostra para eles que agora nós temos uma lei que vai reger nossas vidas, e ela tem a força de lei, porque está sendo marcada com sangue, está renascendo, porque tem água, e tem uma nova essência, porque tem o sopro. Então, tudo vai se somando para que a gente possa ampliar nosso entendimento e nossa compreensão. E convencer os hebreus a abandonarem os sacrifícios, porque Jesus selou o seu testamento com o seu próprio sangue quando ele se deixa imolar na cruz. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todo o vaso do ministério. Tanto as pessoas, a tábua da lei, como o tabernáculo e tudo que tinha ali no ministério, onde eles faziam as suas pregações, faziam seus estudos do ensinamento de Deus, estava tudo sendo marcado também com a aspersão desse sangue. A questão do sangue era uma coisa extremamente importante para aquelas pessoas naquela época. Hoje nós vemos o sangue como vida e temos um grande respeito pelo sangue. Ninguém quer fazer nenhum sacrifício de sangue. Nós temos que aprender a sacrificar nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa vaidade. E, aliás, o sentido conotativo da palavra orgulho nos tempos atuais é diferente. Hoje nós vamos procurar entender o orgulho quando você procura fazer da melhor forma possível, seguir da melhor forma possível, todo aquele conjunto de ideias ou de filosofia que você procura seguir, que você procura compreender ao longo daquele caminho. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. A partir do momento que você vai buscar as coisas celestiais, você não tem que ter mais o sangue para a remissão. Aquilo ali era para fixar a mente daquelas pessoas que ainda eram apegadas às coisas materiais, às coisas da terra, que precisavam de algo mais forte para que eles pudessem entender a responsabilidade e a compreensão que deveriam ter das leis divinas. A partir do momento que eles entendem que têm essa responsabilidade pessoal, então eles têm um novo testamento para seguir. E para se purificarem segundo o céu, e para as coisas que estão no céu, eles têm que procurar as coisas celestiais e melhores sacrifícios. É você ter fé, é você fazer caridade, é você agir com benevolência entre todos os integrantes da sua religião, bem como os estrangeiros. Porque Paulo viveu entre os estrangeiros, os gentios.
E entre eles, então, ele levou o sentimento de amor, levou o sentimento de cristandade, levando os ensinamentos do Evangelho para que todos pudessem viver sem sangue. Ele não fazia sacrifício. Tinha o batismo, tinha a imposição de mão, tinha as orações, tinha as profecias, mas não tinha mais o sangue. Porque Jesus já selou esse testamento novo com seu próprio sangue quando ele é pregado na cruz. E mais, tomou chibatada, tomou um monte de... agiram de uma forma de tamanha maldade que deixou com seu próprio sangue a marca da separação entre o antigo e o novo, selando dali para frente a nossa responsabilidade consciencial, onde o sacrifício tem que ser melhor do que fazer simplesmente matar um animal. Nós temos que matar a animalidade que existe em nós. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano no santuário com sangue alheio. Então, a partir do momento que Jesus entra num santuário diferenciado, esse santuário é o santuário da consciência. Ele não é feito por mãos, é obra de Deus em todos nós. E esse santuário da consciência, ele tende a ampliar para vermos a face de Deus, ou seja, para buscarmos a perfeição, para buscarmos nos melhorar e fugirmos das tentações materiais e das coisas do mundo material. Procurando, então, encontrar a paz e a nossa ascensão, melhorando-nos a cada dia, aperfeiçoando-nos a cada dia, para que estarmos na face de Deus é quando estamos diante da nossa própria consciência e entendemos que temos que agir com respeito, uns pelos outros e principalmente pelas leis de Deus. E Jesus, o Cristo, ele tem então um santuário dentro de nós, que é a nossa consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para mostrar aos homens o caminho que conduz ao Pai? Jesus. Portanto, nós temos que saber entender que Jesus, como a perfeição vindo à Terra, ilumina a nossa consciência para, através do seu Evangelho, de compreensão, de amor, de compaixão, para podermos perceber Deus em nós e assim agirmos com amor e respeito. E quando ele coloca nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Naquela época, lá atrás, o sacerdote tinha que entrar, o sumo sacerdote tinha que ir ao segundo tabernáculo, lembra que a gente viu no início, e levar o sangue no sacrifício, que seja de um bode ou de um bezerro. Agora não tem mais isso. Agora nós temos a consciência. Agora nós temos o templo do Cristo que não é edificado por mãos humanas e, portanto, não temos que ter o sangue, mas sim a conscientização dos nossos atos e a nossa ação frente ao Evangelho com amor e com resignação. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado dos sacrifícios de si mesmo. A partir do momento que Jesus vem, passa por nós, deixa seus ensinamentos, ele não tem que passar segunda vez, não tem que ter mais sacrifícios. Nós temos que aprender a saber discernir o que é certo e o que é errado e seguirmos. E ele não tem que fazer mais sacrifícios. Nós temos que desenvolver a nossa consciência, a nossa forma de compreender, a nossa percepção, e interiorizar os valores do Evangelho e, a partir dali, seguirmos um caminho mais seguro. Não podemos nos enganar, não podemos nos equivocar, muito menos errar o nosso alvo. Caminho e prossigo para o Cristo, disse Paulo. E assim, nós temos que procurar caminhar e prosseguir para o Cristo. Logicamente que tenhamos dificuldades, teremos momentos de queda, momento de ascensão, momento de alegria, de tristeza, momento de rir, momento de chorar. Mas principalmente momentos de refletir. Momento de parar para pensar até onde devo ir, como devo ir, e buscar encontrar em nós a mensagem do Cristo, exalando de nossos corações. Essa é a proposta sagrada e divina para caminharmos na segurança que o Cristo espera de nós.
E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Os homens, nós seres humanos, vamos morrer. Todos vamos morrer. Tem gente que não quer nem pensar nisso, né? Mas vamos. Não se sabe o dia, mas a gente quer que seja o mais longo possível. Só que, depois disso, vem o juízo. Nosso corpo físico morreu, vem o juízo sobre nosso espírito, nossa alma, que após o desencarne passa a ser espírito. E quando a gente vai vivenciando essas situações, nós vamos vivenciando os processos de aperfeiçoamento íntimo, nós vamos entendendo que temos que agir bem aqui, para chegarmos lá em condições mais aliviadas. Entendendo que a lei está na consciência, que nós temos que procurar nos aliviar, nós temos que procurar crescer e aperfeiçoar, morrendo uma vez, passamos pelo nosso julgamento íntimo da nossa consciência e arcamos com as consequências dos nossos atos para buscar novo processo de crescimento. Não adianta falar, aos homens foi dado ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Repetir para tentar enganar-se a si mesmo que não existe reencarnação, que não existe outras etapas evolutivas, não faz sentido. Porque como nós vamos nos aperfeiçoar aqui? E como vai reparar uma dívida a alguém que cometeu tantos crimes? Simplesmente porque se arrependeu e ajoelhou-se diante do Pai? Seria muito fácil falar isso, fazer isso. Mas cometeu erro, converteu-se ao Cristo, arrependeu-se, procurou agir de forma condizente, tem que, segundo as leis divinas, o julgamento quem faz é a própria consciência e a orientação de espíritos superiores, de acordo com a sua hierarquia espiritual, será a hierarquia dos espíritos que te julgarão, vai te dar um novo caminho, um novo norte, para que você possa seguir caminhando e crescendo, segundo a misericórdia do Pai, segundo a vontade do Pai. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. A segunda vinda de Jesus está bem claro. Ele virá com seus santos anjos sobre as nuvens. E ali separará os bodes das ovelhas. Portanto, todos nós, nesse momento, estaremos classificados como bode, aqueles que não são solidários, aqueles que é cada um para si, Deus para todos, e aqueles que são como ovelhas, estão sempre unidos, sempre juntos, protegendo-se mutuamente e oferecendo-se para o bem da comunidade. Jesus, a segunda vez que ele virá, como querem alguns, ele vai deparar com a nossa consciência. O julgamento é consciencial. Não adianta você tentar falar, agora eu sigo Jesus. Porque afastai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidades. Vai lá em Mateus, capítulo 25, do item 32 até o final, ou leia o capítulo 25 todo e reflita. Eu estou entre os bodes ou entre as ovelhas? Eu estou fazendo aquilo que Jesus espera de mim ou apenas falo e condeno os outros? A proposta de Jesus, ela é muito maior. A proposta de Jesus é trazer para nós pontos de reflexão, pontos de entendimento do caminho que devemos seguir, da forma que devemos procurar compreender a nossa responsabilidade, a forma de agir e como contrabalançar nossos erros. Lembrando que a conversão de nossos sentimentos ao Cristo é fundamental. Porque enquanto eu ainda for adúltero, pelo menos em mente, às vezes não pratico o ato, mas eu penso nele, ainda não estou plenamente convertido ao Cristo. Enquanto eu guardo mágoa, raiva de alguém, eu não estou plenamente convertido ao Cristo. Então, converter-se ao Cristo é algo muito maior do que aquilo que muitas das vezes nós queremos entender ou aceitar como converter-se ao Cristo. É você integrar aos bons sentimentos e entregar-se ao Cristo para que todos os julgamentos seja para te esclarecer a consciência e tomar atitudes compatíveis com o novo caminho a seguir. Se te feriram, se te bateram, se te magoaram, se te ofenderam, transcenda essas situações e coloque o Evangelho do Cristo. Que para toda situação desagradável aqui na Terra, Jesus tem uma proposta divina para nós. Amai vossos inimigos.
Bendizei quem vos maldizem, orai por quem vos persegue e calunia, porque assim sereis filhos de vosso Pai que estais nos céus. A partir desse momento, dessa transcendência, nós vamos estar crescendo e nos aprimorando. Simples assim, como costumam dizer na moda os jovens, mas nossa irmã Ana Marilova traz para nós a seguinte sugestão: controle a tua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É o resumo da essência do ensinamento do Cristo. Controlar a nossa mente, não deixarmos ela sair por aí pensando qualquer coisa. Ao olharmos para alguém, que tipo de sentimento temos? Que tipo de energias emitimos para aquela pessoa? Mesmo que o homem velho ou a mulher velha ainda queira cobiçar, tenhamos a força de falar que Deus a abençoe, o Deus o abençoe, que Deus ilumine o caminho dessa pessoa para o bem, para a redenção. Esse é o primeiro passo para, ainda não controlamos a mente, ainda não educamos nossos conflitos, mas estamos evangelizando o nosso sentimento. Estamos colocando um ponto de esperança, um ponto de luz para que todos possam se conduzir para o encontro com Jesus. O caminho não é simples. A etapa a vencer é bem delicada, cheia de detalhes, mas o Mestre nos espera de braços abertos, porque Ele sabe reconhecer em nós o esforço para domar as más paixões. Se ainda pensamos errado, se ainda não conseguimos equilibrar nossos conflitos, mas pelo menos já podemos evangelizar nossos sentimentos. À medida que pensamos aquilo que não deveríamos pensar, mas podemos tomar uma atitude positiva, construtiva, orando por aquilo que ainda não sabemos respeitar. Que a bênção de Jesus possa estar nos envolvendo, iluminando nossos caminhos, abençoando nossos lares, nossos ambientes, para que possamos encontrar a paz e a redenção de nossas almas.